Senhoras e senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas ao Pod Educar Sesc, o podcast da Rede Sesc de Ensino no Ceará, e nós estamos falando aqui diretamente do SANA, parte 2, 2024, aqui no Centro de Eventos do Ceará, um evento incrível, lindo, cheio de experiências, tecnologia, cultura nerd, geek, otaku, muita gente massa, e eu quero fazer uma pergunta para você que está nos assistindo. Você já teve a oportunidade de ficar cara a cara com o cara que é uma sumidade, que é a maior autoridade em HQ do Brasil? Estamos falando dele, Sidney Guzman, esse cara que com certeza vai render um papo muito mais. Eu já tô aqui me coçando. Vambora, ué. Ansioso, porque HQ é um assunto universal, é ou não é, Sidney? Ah, com certeza. Eu tô nesse mercado há 30 e tantos anos, sou jornalista, comecei escrevendo sobre quadrinhos em jornais, virei editor e aí eu tenho que jogar um pouquinho a modéstia pro inferno, né? Mas se você coloca quadrinhos no Google, o meu nome vai aparecer em segundo, terceiro ali. Vai aparecer, não tenho nem dúvida. Eu ganhei muito prêmio como jornalista, como editor, então eu não consigo dissociar minha vida dos quadrinhos. Que massa, cara. Sidney, primeiramente, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. É uma oportunidade sem igual. Eu mesmo aqui tô me coçando, né? A gente que vem de um momento, né, que é atravessado pelas HQs, também pelo mangá, também que tocou muito a minha vida. Então, assim, é uma expressão de arte que eu acho que, além de ajudar a formar quem somos, né, formar valores, formar o caráter. E como boa parte do nosso público também toca professores, toca a galera que tá nesse fazer da educação, uma pergunta que eu queria te fazer é: como foi que a HQ chegou na sua vida, ou como você chegou na HQ? Como é que essa história começa aí? A história começa como de todo mundo que lê quadrinhos, né? Eu lia quadrinhos quando eu nasci em 66, e eu lia quadrinhos, né? Comecei a ler com 5 anos e tal, e eu pego um momento muito particular do mercado nacional. Porque em 1970, Maurício estreia, né, com uma revista chamada Mônica. E eu começo a ler, e eu lembro que meu pai me dava Disney e Maurício. Só que meu pai em algum momento falou assim pra mim: lê esse aqui porque é brasileiro. Que massa. E aí eu começo a ler, eu gosto mais da Turma da Mônica, sempre gostei mais. Da Turma da Mônica eu migrei pra super-heróis. E ainda quando eu li a Turma da Mônica eu gostava muito do Pelezinho, que vem em 76, que eu adoro futebol. Não? Aí eu migro para super-heróis, aí eu migro para Asterix, aí depois eu vou para Tintin, e nesse momento eu já estava meio numa de... e tem uma coisa interessante também, quando eu tinha 20 e poucos anos, começam uns boom no mercado nacional de quadrinhos adultos, que veio o Cavaleiro das Trevas, o Watchmen, então eu falei, caraca, tem quadrinho para quando a gente cresce, né, e tal. E nesse momento eu estava entrando na faculdade de jornalismo, e começa uma onda de matérias nos jornais paulistas sobre crítica de quadrinhos. E eu falei, peraí, será que eu posso escrever sobre o meu hobby? E aí eu começo a escrever sobre quadrinhos em 1990, e desde então eu não passei um mês da minha vida que eu não escrevi pelo menos um parágrafo sobre quadrinhos. Eu virei, primeiro foi como jornalista, depois como editor, autor de livros, e aí eu tô aqui desde 1990 falando sobre os quadrinhos. Eu tenho um site especializado em quadrinhos, que é universohq.com, é o site mais premiado do mercado nacional de quadrinhos, vai fazer 25 anos em janeiro. Eu tenho um podcast especializado em quadrinhos, chamado Confins do Universo, que ano que vem faz 10 anos, que é uma doideira que a gente resolveu, é mais uma coisa pra gente fazer, deixar a gente maluco. Eu tenho no canal do YouTube, a gente faz live toda semana com resenhas de segunda-feira. Os quadrinhos não dá pra eu tirar eles da minha vida, contar minha história sem eles. Difícil dissociar, né? O Sidney dos quadrinhos. Total, porque assim, e tem uma coisa que o pessoal que me conhece, hoje eu trabalho com o Maurício de Souza, né? Eu sou editor do Maurício há 18 anos. Eu edito todos os livros e sou do selo Graphic MSP, que a gente vai falar dele já. Mas o Maurício falou assim: se não é tão fácil ver o quanto você gosta do que você faz, como você está falando. Eu falei, e eu tenho na minha cabeça assim, os quadrinhos já me deram mais do que eu já dei para os quadrinhos. Eu sei que eu já dei muito para os quadrinhos, mas eu ainda quero dar mais. Então, até empatar essa conta vai demorar um pouquinho. Vou concordar com o Maurício, viu? A gente fica encantado pela fala, e realmente você fala daquilo que ama, não tenho nem dúvida, né? É algo incrível. E aí uma outra dimensão que a gente tem pensado muito
é sobre os possíveis caminhos, as possibilidades de chegar na HQ, por exemplo, sob uma perspectiva profissional, que às vezes é algo que não se fala tanto, né? Nós sabemos que existem esses caminhos, mas dentro da sua experiência, partindo dessa vivência, até porque a gente também fala para uma galera jovem, né? E que tá antenada com essas possibilidades. Como é que a gente pode pensar isso hoje numa realidade de Brasil? Quais são os desafios, as possibilidades que a gente tem nesse cenário, por exemplo? A pergunta é muito boa, porque em 2024, a primeira vez que eu vim ao Sana foi em 2004. E foi quando eu aprendi a vaia cearense, inclusive. Tá. E aí aprendeu eu falei, mesmo? Opa! Você quer que eu faça aqui? Não, né? Já, a gente então, vai daqui tentar. A pouco a gente vou estourar o microfone, se prepara. Não, eu fiz lá no palco agora há pouco. O pessoal aprovou. E aí eu vim. E aí é muito louco, porque assim, 2004 era um momento completamente diferente. Eu vim na época que eu tinha acabado de sair da Conrad, eu fui o editor do Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, Vagabondo, Fushigi Yugi, Evangelion. Eu fui editor junto com o Cássio Medawari e todas essas pessoas. Então hoje era uma molecada que fazia o Sana. Hoje eu encontro os caras estão tudo com filho. E aí é legal para juntar na tua pergunta, porque naquele momento eles eram fãs. Eles hoje são organizadores de evento. Isso é uma das áreas que não existia naquela época no mercado de quadrinhos. Quando eu comecei, por exemplo, o que você faz em quadrinhos? Você escreve o desenho. Ou faz a arte final, que é passar o nanquim em cima do lápis, ou faz a cor, se o quadrinho for colorido. E aí surge o jornalista especializado em quadrinhos. Aí eu tenho essa felicidade na minha vida de muita gente que falou, eu fui fazer jornalismo por tua causa. Cara. E aí é muito louco, porque aí o mercado de jornal, os jornais implodem e não tem mais espaço para quadrinhos. Mas os caras são jornalistas e fazem outras áreas. E aí eu começo a me destacar como editor. Aí tem hoje, isso é muito legal. Acho que o trabalho vocês são professores, vocês têm esse verbo no dia a dia de vocês, que é o verbo inspirar. Inspirar, cara, a inspirar alguém a tentar fazer o que você faz, ou ser melhor que você, tão bom quanto você, isso é demais. E agora, faz uns 8 anos eu criei um workshop de edição de quadrinhos. Eu falei, um amigo meu falou, Sidney, você tem que fazer. Eu falei, tá louco, cara, não tem mercado no Brasil pra isso. Ele falou, Sidney, a maioria dos quadrinistas do Brasil se autoedita. Você vai ensinar para os caras. Eu falei, quer saber? É verdade. A maioria do meu público, já são quase 800 pessoas que eu dei aula nesse workshop. E eu vejo nos quadrinhos independentes deles hoje, eu falei, isso aqui foi daquela dica. E aí hoje tem uma galera que fala assim, eu quero ser editor de quadrinhos por tua causa. Isso pra mim, cara, é um negócio surreal, porque são possibilidades que surgiram. O jornalista de quadrinhos, o editor de quadrinhos, o influencer de quadrinhos. Sim. Tem o colorista, é o cara agente de quadrinhos. Tem um agente que pega fica pescando artistas aqui para tentar vender para outros países. Trabalhos do cara. O mercado ampliou. É fácil? Não é fácil de entrar, como em qualquer mercado. Mas às vezes eu digo que é mais fácil você entrar do que permanecer. E quando você entra, ou você faz o seu trabalho direito, ou você vaza e não volta mais, vai procurar outra área. Então, assim, é juntar o expirar com o transpirar, né? Para que a gente possa colher coisas boas. Com certeza. E nesse papo a gente vê uma evolução e um desdobramento incrível, né? Porque como você colocou, todo esse trabalho em volta dos quadrinhos, ele vai gerando frutos, dando resultados que vão se desdobrando e abrindo espaço para outros nichos, outras possibilidades, né, de intervenção. E isso me traz uma outra reflexão, que é sobre a presença dos quadrinhos da HQ brasileira e o impacto no mundo, né? E que a gente tem visto que tem tomado outros rumos, né? Tem crescido de uma forma muito interessante. Como é que você faz essa análise? Qual é o seu olhar sobre a HQ no Brasil e no mundo? É legal isso aí, porque assim, quando eu comecei a escrever em 1990 em jornais, você lia, tirando Turma da Mônica, tá? Você ia ver um álbum brasileiro, um quadrinho nacional, a cada 4 meses, 5 meses. Hoje, a gente não passa um mês que não tenha, sei lá, 10 quadrinhos nacionais. Mas é independente. Claro, eu sei.
Só que a gente hoje... outra coisa que eu esqueci de falar. Uma outra área que surgiu, os eventos, né? Como eu falei. Sem aqui dúvida. tem CCXP, Anime Friends, Sana, Imagine Land, um monte de eventos espalhados no Brasil. E tem que ter mais. Tem que ter cada vez mais. Por quê? Porque nesses eventos que os leitores ocasionais vão descobrir o trabalho dos autores independentes. Porque a gente tem um calcanhar de Aquiles que é distribuição. As bancas estão diminuindo no Brasil, as principais redes de livraria fecharam, Saraiva e Cultura, e a gente às vezes não conhece o trabalho de um monte de gente boa. Por quê? Porque o cara não consegue vir para Fortaleza, depois vai para o Rio Grande do Sul, depois vai para Manaus, depois vai para Goiânia, depois vai para São Paulo. Não tem como. O cara não tem dinheiro para isso, o autor independente. Lembrando que ele tem que carregar o próprio quadrinho. Então, assim, só que ao mesmo tempo, eu nunca vi uma fase criativa melhor do que o que a gente está vivendo aqui no Brasil. O que tem de quadrinista fazendo trabalho bacana nos mais diferentes gêneros e nichos. Tem de terror, tem quadrinho de representatividade, tem quadrinho LGBTQIAPN+, tem quadrinho sobre racismo, tem quadrinho de aventura, tem quadrinho faroeste, tem quadrinho de tudo que você imaginar. Só que esses quadrinhos algumas editoras estão publicando e a grande maioria continua saindo independente. Então, assim, qual que é o papel aí meu, né, por ser uma voz forte, é falar desses quadrinhos nas minhas tribunas. Cara, que massa. Eu vou lá e falar, procura esse quadrinho, não sei o que, tal. E o cara vai lá e, o Sidão falou, eu vou atrás desse quadrinho. E se outros influencers também fizerem isso, a gente vai fomentando um lance de aquele quadrinista nacional eu quero conhecer. Os quadrinistas que usam bem a internet, que hoje precisa, né? Verdade. Eu vou falar um que eu cheguei a trabalhar, eu editei um livro dele como freelancer no ano passado, o Carlos Ruas, que faz um sábado qualquer e agora tá fazendo quadrinho de química. Opa, olha aí. De química, tá fazendo Gente, quadrinho. então pra você que achava que a HQ não dialogava com química, com ciência... Nossa senhora, tem um monte. Vários quadrinhos que legal, e ensina de uma maneira que não é, entre aspas, chata ou didática. Não, pelo contrário. Vou mostrar como é que dá pra falar também de química de uma maneira lúdica, divertida. Então, assim, hoje, o quadrinho brasileiro não deve nada pra ninguém. A gente tem quadrinistas premiados no Eisner, que é o principal prêmio dos Estados Unidos, ou premiados em Angoulême, que é o principal prêmio da França e talvez do mundo. A gente acabou de lançar, o Brasil acabou de sair essa semana, esses dias, tem uma coletânea de quadrinhos brasileiros que está saindo aqui e nos Estados Unidos, chamado Braba. E só com autores nacionais, as primeiras resenhas na gringa, nota 8,5 de 10, 9 de 10. Então, quer dizer, o mundo sabe que o Brasil faz quadrinho bom. Sarrafo lá em cima. E a gente Caramba. precisa ter mais canais para esse pessoal poder mostrar o trabalho deles. Muito massa. Sidney, uma coisa muito marcante na sua fala e que você colocou é esse impacto, né? Esse desdobramento de nichos, essa ampliação que se deu, e eu penso que também tenha sido muito por conta da própria internet. Mas ao mesmo tempo que isso chega, né, para difusão, para ventilar esse conteúdo, essa produção de diversas formas, eu fico me perguntando, para mim, por exemplo, que peguei HQ, né, que peguei quadrinho, que folheio ainda, mas pra galerinha mais jovem, e aí pensar, por exemplo, nessa indústria dialogando com novas mídias, com tecnologias, com a possibilidade de você manusear isso num tablet, num Kindle, em outra plataforma. Como é, então, essa nova perspectiva? Porque eu penso que isso em algum momento gerou Opa, aí, galera, peraí, como é que é isso, né? Não gerou, está gerando, continua gerando, porque assim, a gente vem uma geração, acho que eu diria que a gente já está na segunda, quase parte para a terceira, mas assim, que, se está na internet eu quero consumir de graça. E aí o efeito é muito palpável quando você vê artistas como vou falar do Carlos Ruas, do Will Leite, que tem um perfil chamado Will Tirando, eles têm centenas de milhares de seguidores. Se o cara tem, sei lá, 300 mil seguidores, ele lança uma campanha de financiamento coletivo para, sei lá, para publicar o livro dele, você fala assim, esse cara vai conseguir assim, não mais. Esses 300 mil seguidores, se você conseguir converter 3 mil, você está no lucro. Então, o lance é como fazer com que esses caras consumam quadrinhos
Pô, é legal consumir quadrinhos. Quem gosta o leitor de quadrinhos é fascinado pelo papel também. Tem isso. Geralmente é um colecionador. O cara de quadrinhos gosta de colecionar. Aí vai ter gente que vai escanear e baixar scanners da internet. Isso acontece desde sempre, né? Mas o nosso desafio é esse. Você tem que oferecer produtos que sejam gratuitos para esse povo. E aí eu vou usar um exemplo da Turma da Mônica. A gente tem o canal da Mônica tem 10 milhões de inscritos. E aí tem a Turma da Mônica Toy, que é aquele pum, né? Ok. O Maurício, quando criou a Turma da Mônica Toy, o pessoal lá, a sacada foi: não vai ter falas, então vai ser só onomatopeia. Pra quê? Pra que seja universal, o mundo inteiro. E o negócio, se eu não me engano, acho que só a Turma da Mônica Toy, o número de visualizações a gente estava em 16 bilhões, alguma coisa assim. É um negócio assustador. E aí vocês percebem que foi assustador quando, por exemplo, um canal de YouTube chinês vai lá e simplesmente pirateia a tua história. E aí o que ele fazia? Ele pegava os roteiros de Turma da Mônica Toy, fazia um desenho parecido, pintava o Cebolinha de azul, a Mônica só botava o dente no cascão e tal, e fazia a mesma história. E aí a gente ia lá e derrubava o canal do cara. Tá? Assim, então o brasileiro, ele é muito talentoso. A gente quando a gente fala, o Brasil precisa ser estudado, não é só para as coisas bizarras, não. A gente é muito talentoso, a gente exporta talentos em diversas áreas. Inclusive, a gente vê nas N Olimpíadas escolares que tem pelo mundo, o que tem de brasileiro destaca. Verdade. Né? E aí eu ia falar uma palavra, eu acho muito legal, né, que quando acontece isso, e que quase sempre os vencedores são alunos do Nordeste. Valeu. Eu acho isso sensacional. Especialmente para os idiotas lá de baixo que falam besteira dos nordestinos. Eu sou Nordeste Forever. Valeu, brigadão. Galera, que papo massa que vocês estão tendo a oportunidade de ver aqui com, me permita, um gênio da HQ, que é uma pessoa que a gente se inspira, que busca, né? Que com certeza tocou a muitos de nós em diversos momentos, porque um ponto importante que eu acho que comunica, Sidney, a sua vida, o seu trabalho, né, com muita gente, é a Turma da Mônica, com né? certeza. Você é uma das cabeças do editorial da Turma da Mônica. E dá pra contar pra gente um pouquinho dessa vivência, que eu acho que é boa parte do seu dia, não é isso? Não, com certeza dá, porque assim, eu amo falar sobre isso. Quando, em 2005, eu propus para a editora Globo, que então publicava o Maurício, um livro sobre o Maurício. E eu vinha fazendo livros para a editora Abril, sobre curiosidades, sem respostas sobre o Batman, sobre super-heróis, sobre Hanna-Barbera. E aí eu falei, vamos fazer um livro Maurício. Pô, é quem mais vende quadrinho no Brasil. E aí me deram uma contraproposta que ele queria uma outra coisa. Ele queria que o livro fosse não uma biografia, mas que contasse um pouco, uma grande entrevista, como ele, leitor como eu, virou o Maurício de Souza. E ele falou, aí eu quero do meio pra frente que seja uma enciclopédia dos meus quadrinhos favoritos. Eu falei, é meu número. Cara, é meu número. Eu adoro fazer pesquisa, eu sou pesquisador. Eu falei, vou entrevistar o cara. Bom, entrevistei ele durante um ano, o livro saiu, eu tive a honra de autografar com o Maurício numa Bienal. E aí, eu falei, eu já contei N vezes essa história, mas eu amo contá-la. E aí eu tava lá e eu fiz assim, Maurício, passou a Bienal, eu vou fazer um evento mais pros nerds, meus amigos e tal. Vai ser lá na FINAC, em Pinheiros, um bairro lá na Zona Oeste de São Paulo. Ele falou, eu vou. Eu falei, você vai? Vai nada, né? Vai nada. Vai. É perto da minha casa. Eu falei que não ia. Aí eu tava lá, sei lá, com umas 40 pessoas, tal, no palco. E ele apareceu. Aí ele apareceu, eu falei, bom, você não vai ficar aí embaixo, né? Vem aqui, senta aqui comigo. Todo mundo, caramba, Maurício, tal. E aí, alguém, um amigo meu, puxa-saco meu, fez assim, perguntou, Maurício, como foi trabalhar com o Sidney? É o contrário, né, cara? Vamos combinar. E aí ele pega e fala, Sidney é um grande pesquisador, você foi sensacional. Ele parecia que as entrevistas dele, que ele tava fazendo uma sessão de terapia, falando de quadrinhos comigo, não sei o que, eu do lado dele assim, né? Ele falou, nós vamos fazer muita coisa juntos ainda. Eu olhei pra cara dele e falei assim, vamos? Tô sabendo agora. Você não me falou nada? Aí ele deu uma risadinha. Quando acabou o papo, ele me chamou nos bastidores e falou assim, não, o que você acha da Turma da Mônica? Eu falei, Maurício, eu acho que a Turma da Mônica é uma potência, né? É a Estrela da Morte do Star Wars, ela pode fazer o que ela quiser.
Aí ele falou, mas você acha que cabe mais? Aí eu fiz, sim. Você quer que eu seja honesto? Sim. A Turma da Mônica não faz livros. Isso é 2006. A Turma da Mônica não faz livros. A Turma da Mônica só fala com o público infantil. Aí ele falou assim, então eu vou criar uma área pra você criar produto pra mim. Aí eu falei, Deus existe. Então vocês que tiveram acesso a essa... E que bom que isso aconteceu, Graças que encontro, a Deus. né? Essa montanha de produtos, de mídias, de um conteúdo refinado através da Turma da Mônica. Tá aqui o culpado. Não sou Junto com o Maurício de Souza. Tá aqui, na verdade, o grande responsável. Obrigado. E eu falo sempre isso pra ele. Eu falei, quando eu chego na Maurício, e o Maurício fala assim pra mim, Sidão, você é a mudança, você é o pilar da minha mudança no editorial. Por quê? Porque a Turma da Mônica fazia quadrinhos infantis e é o quadrinho da família brasileira. Ponto. Só que a internet já vinha a passos largos e as crianças diminuindo o consumo, a infância diminui e algumas crianças migravam para mangá já na primeira metade dos anos 2000. Aí começa um movimento de Maurício lança a Turma da Mônica Jovem. Eu já estava lá. A Turma da Mônica Jovem, putz, foi um absurdo que vendeu aquela revista. Absurdo. Vendia 400, 500 mil exemplares por mês. Lá nos anos 2000, 2010. Tá? Aí o negócio começou a andar e eu falei assim, e o Maurício falou assim, lembre-se, você está chegando numa empresa familiar. E ele falava assim, e caseira. Ou seja, eu tinha que saber como eu ia dar os passos. E aí eu fui fazendo produtos, criando livros. Aí eu dou uma sorte muito grande. Quando eu chego, o Maurício está saindo da Globo para Panini. E o departamento comercial da MSP foi muito hábil nesse momento, porque eles até 2006, que o Maurício estava na Globo, qualquer livro que o Maurício fizesse sobre, sei lá, culinária, sobre dinossauros, sobre espiritismo, tinha que oferecer para a Globo. E a Globo podia falar, não, ficava, esperava, vai ser. Só depois que falasse não, você ia tentar, você não achava nada. Quando vai pra Panini, os quadrinhos ficam na Panini e livro eu posso fazer com quem eu quiser. E aí chega um momento, cara, hoje a gente trabalha acho que com 28 editoras. Eu tenho um livro de educação financeira sobre espiritismo católico, evangélico, eu tenho um livro sobre ciência, eu tenho um livro sobre, como falando... não, eu ia falar de coach, não, mas assim, sobre força de vontade, pensamento positivo. Eu tenho um livro com a Turma da Mônica, eu faço o que eu quiser, cara. A Turma da Mônica pode falar de qualquer assunto, basta que você saiba manter a essência dos personagens do Maurício. Aí eu começo a editar livro, e aí eu crio um selo chamado Graphic MSP, que eu chego pro Maurício e falo, Maurício, agora é a oportunidade que você vai me dar de ser editor de quadrinhos pra valer. Porque o que eu falo isso, mas você editou Dragon Ball e tal. Mas quando é um material gringo, você edita o texto só. Editar quadrinhos é você sentar com o roteirista, falar, o caminho é esse, o desenho, não, aqui você precisa essa virada da página aqui, você pode botar uma cena de mais ação aqui pra ter um impacto. Isso é editar quadrinhos. E aí eu crio um projeto chamado MSP 50 para homenagear os 50 anos de carreira do Maurício. Chamo 50 desenhistas do Brasil inteiro para fazer histórias de 5 páginas para os personagens dele, só que no traço dos caras. E o Maurício, quando eu faço o projeto, eu falo para ele tem uma cadeira reclinável, que ele jogou a cadeira para trás, eu falei, vai cair. Ele vai cair, aí ele volta, põe as duas mãozinhas assim na mesa e olha para mim e fala assim, Sidão, você vai cuidar bem dos meus filhos? Cara. Aí eu falei, eu vou cuidar como se fossem meus, Maurício, pode deixa comigo. Eu vou editar, ninguém vai fazer uma barbaridade de matar um personagem. Até tentaram, mas eu falei, não vai, comigo não. Aí o projeto foi um sucesso gigante e gerou o selo Graphic MSP, em que eu convido autores para fazer releituras dos personagens do Maurício, focando no público jovem adulto. Por quê? Ele já era dono do público infantil com a Turma da Mônica, do juvenil com a Turma da Mônica jovem. Eu falei, se eu conseguir um projeto que resgate o cara, o jovem adulto, eu tenho o cara para sempre. Fechou. E aí eu começo o projeto em 2012, um projeto, e a gente não tem quadrinho nacional jovem adulto na banca. O material começa a chegar na banca, em livrarias, a gente começa a ter um sucesso atrás do outro. Já são 40, vou lançar o 42º título agora em setembro. Mais de 1 milhão de exemplares vendidos. Caramba! Cara, é muita coisa. E às vezes o pessoal que tá ouvindo a gente nem sabe disso, mas
Os filmes Turma da Mônica Laços e Turma da Mônica Lições Sucesso total. saíram de duas graphics MSP do Vitor Cafage e da Luca Fage. Vocês vão ver, acho que ainda esse ano, uma série animada do astronauta, que vai sair pela HBO, a Max agora, né? E que é baseada no universo criado nas graphics MSP pelo Danilo Beruti. Vai ter uma série live action do Jeremias. Galera, segura que é só spoiler grande e massa, viu? Vai ter uma série live action do Jeremias, aquele do boné, baseado nas graphics MSP do Rafael Calça e do Jefferson Costa, porque olha só como as coisas mudaram na empresa. É legal porque quem tá ouvindo a gente de repente não tem imagem, os traços são completamente diferentes da Turma da Mônica, mas você sabe que é o personagem do Maurício. Sim, claro. O Jeremias trouxe para a MSP o primeiro jabuti da história da empresa. O Maurício tem um dele pela obra. Sim. Agora, um livro da MSP nunca havia ganhado. E é uma história sobre o quê? Sobre racismo na infância. Então eu consigo, com o selo Graphic MSP, atingir volumes, entre aspas, que eu não atinjo com a revista de linha. Por exemplo, nas histórias do astronauta, as histórias estão carregadas de ciência. No primeiro número, ele visita um magnetar. A gente explica o que é um magnetar. A gente fala de dobra temporal. Aí o Piteco vive aventuronas mesmo, como Neandertal. Aí eu posso falar de racismo na infância. Eu posso falar de crianças que estão com problemas, como por exemplo a Mônica, em Mônica Força, da Bianca Pinheiro. Ela tem uma lição da vida. Os pais dela querem se separar. E aí ela não pode bater no pai dela, nem na mãe. E eu falei pra minha autora, você não pode falar mãe e pai fiquem juntos. Não pode. E ela fez uma história belíssima. Então a gente conseguiu subir a régua, falando os mesmos personagens, falando para um público muito mais amplo. E hoje, o que eu e o Maurício mais ouvimos vocês me fizeram voltar a ler quadrinhos. Atenção, quadrinhos. Porque isso é muito louco. Eu trabalho muito tempo com quadrinhos, como eu falei. A maioria dos leitores de quadrinhos do Brasil só lê Maurício de Souza. Por que eu falo essa maioria? Porque o pessoal lê a Turma da Mônica, para de ler quadrinhos. A maioria para de ler quadrinhos e vai voltar quando tiver filhos. Pra dar pra família, eu lembro que eu vou dar a Turma da Mônica. Sim. A minoria que somos nós, a gente passa pra mangá, pra super-herói, papapá. Então um monte de gente abandonou a Turma da Mônica, aí veio aquele astronauta lá e falou, cara, o astronauta falando pra mim nessa idade, esses caras descobriram, por mais que tenha filme dos Vingadores, tem um monte de gente que fala assim, caraca, tem quadrinho pra mim. Então eles voltam pela Graphic MSP e vão pra outros quadrinhos. E aí a gente consegue ampliar o mercado. E aí o que eu falo, o Maurício me contratou, claro, pra trazer lucro pros projetos dele. Mas ao mesmo tempo eu vou ser eternamente grato ao mestre, porque ele me permitiu ajudar o mercado de quadrinho brasileiro, projetando esses autores na maior vitrine que o quadrinho nacional tem. E isso não tem como não agradecer. Não tenho dúvida. E olha que a gente está sendo aqui presenteado com uma série de insights, ideias que principalmente eu acho que ganham encontro aí com a nossa galera jovem. Isso. O Sesc tem uma rede de ensino aqui no Ceará que incentiva muito a galera a um protagonismo, a expressão das diversas artes, então isso é muito massa. Mas uma pergunta que eu queria puxar aqui, até uma curiosidade pessoal. Manda. É muito massa a gente falar com pessoas da área, com mestres como você, porque o olhar é totalmente outro. Você consegue perceber alguma espécie de movimento ou tendência ou alguma coisa no cenário do HQ nacional, alguma coisa que esteja se desenhando, que você olha e disse, isso aqui é algo que a gente pode esperar? É difícil porque a gente tem... claro, ninguém tem bola de cristal. Sim. Mas o que eu vejo mesmo... e eu sou um eterno otimista, tá? Mas eu vejo o quadrinho nacional ganhando muito espaço em publicações fora do Brasil. Ganhando mais... não só publicações, mas premiações. Porque tem uma coisa que a gente faz aqui no Brasil que é engraçado porque você vê, a Turma da Mônica é uma revista mensal. Você pega os super-heróis, são revistas mensais, mas você pega a França, são álbuns que são publicados um a cada 4 anos, quando tem personagem. Vamos falar do Asterix, do Tintin. Lá não é comum a série longa, lá é comum o álbum, fechado numa história. E o Brasil faz uma mescla muito boa disso.
A gente tem muitos álbuns fechados bons que podem ser exportados para qualquer lugar. E eu vejo os autores brasileiros que estão produzindo com mais frequência com um olhar muito interessante e globalizado de contar histórias universais que podem funcionar para qualquer público, inclusive quando a história se passa no Brasil. E aí tem autor sacando isso, falando assim, peraí, o europeu vai adorar saber de uma história que se passa no Nordeste do Brasil. Como o francês vai traduzir o meu balão que está escrito em cearenseis, problema dele. Mas a história é muito massa. Eu vou citar um exemplo aqui de uma história de um amigo meu, que é o Jefferson Costa. Ele é o desenhista do Jeremias. E ele lançou um álbum chamado Roseira, Medalha e Engenho, que narra como os pais dele foram do Nordeste para São Paulo. Então ele narra desde a infância dos pais até a vinda para São Paulo. Um em Pernambuco e um na Bahia. Cara, o álbum é espetacular. Espetacular. E assim, e o pessoal de fora pira. Então assim, eu vejo o movimento, o que mais me agrada é a gente tem cada vez mais gente querendo contar suas histórias em quadrinhos. O quadrinho dá trabalho pra caramba, é bom saber isso. Dá um trabalho, demora ano, às vezes ano e meio pra desenhar 120 páginas, gente. É muito demorado. Só que as pessoas estão tendo um retorno que não é só a grana, ninguém ficou milionário. Mas é o lance que eu vou usar de novo o verbo lá do começo. É de inspirar as pessoas e o cara fala assim, cara, eu me enxerguei na tua história. Eu me enxerguei no que você viveu. Eu passei algo parecido. Então, eu acho que o brasileiro a gente vai ter muita gente brasileira brilhando o mundo afora nos quadrinhos em breve. Cara, que conversa que aquece o coração, que massa, viu? Eu já peço desculpas que eu falo demais. Que é isso, cara. Acho que a gente esticaria aqui, extrapolaria as possibilidades. Mas a gente já tá se encaminhando pro final e desde já, Sidney, olha, só agradecer, gratidão. A Rede Sesc de Ensino agradece muito por essa oportunidade de conversa, de contato, de troca. E nós temos uma galera jovem nas nossas escolas do Sesc que com certeza estão desfrutando desse momento, pegando, como a gente diz, brincando muito bizu, muita ideia, muito toque legal. E o que é que você diria para essa galera jovem, sobretudo aquela galera que está despontando nas artes e que já quer, e que tem o sonho, por exemplo, de ser um editor ou mesmo alguém que vai produzir quadrinhos? Cara, eu acho ótimo que você falou sobre sonho, porque tem que sonhar. A gente tem que sonhar. É um mundo muito injusto quando a pessoa não pode sonhar. O sonho, o almejar da gente, ele não pode se tirar da gente. Eu acho que tem que sonhar sim, tem que buscar oportunidade. Mas não vai ser fácil, não vai. Você vai levar um monte de não. Eu sempre falo isso, o não você já tem, em qualquer área. Você vai pegar um sim logo de cara? Talvez não, mas se vier um talvez, agarra o talvez. E trabalha no talvez. Ouça. Isso é uma coisa, especialmente pra galera mais jovem que tá ouvindo a gente, né? A gente vem numa geração que a galera acha que sabe tudo, né? Não. Ouçam os mais velhos, cara. Verdade. Ouçam. Aprendam a filtrar que, mas o cara não sabe nem postar direito nas redes sociais, mas ele sabe um monte de coisa da vida. Tem uma frase que eu adoro, que é: todo mundo é ignorante em alguma coisa. Eu sou ignorante em um monte de coisas. Um monte delas. E assim, e o sonhar... um dia lá atrás, eu sonhei em ser um jornalista premiado de quadrinhos. Eu fui. Eu sonhei em ser um editor muito bom de quadrinhos. Modéstia à parte, eu sou. Agora, eu nunca sonhei, por exemplo, que nos filmes Turma da Mônica, Laços e Lições, eu aparecesse fazendo uma ponta. E eu ganhei esse presente do diretor Daniel Rezende, porque ele falou: a gente só tá aqui por tua causa. Porque você contratou o Vitor e a Luca Fage para fazerem essa história, você convenceu o Maurício e a gente quer que você faça uma ponta. Cara, eu levei minha mãe no cinema. Falei: mãe, é o seguinte, vai passar muito rápido, que é só papo. Mas eu tô lá. Eu tenho uma ficha no IMDb, que é um site que lista atores do mundo inteiro. Isso é uma loucura. Então, assim, sonhar. Sonhar e correr atrás do sonho. Não fica sentado esperando que aconteça. Não.
Isso, ninguém, a não ser para que se você for herdeiro. Então, não, como a gente não é, a gente tá aqui para trabalhar pra caramba. Vá atrás do seu sonho, corra atrás do seu sonho, porque quando você realiza, cara, putz, é uma coisa maravilhosa. E eu queria agradecer também o Sesc, viu, o Pode Educar. Eu já viajei muito pelo Brasil, palestrando em Sescs, falava com o pessoal da organização aqui. Eu falei, eu quero viajar mais pro Nordeste para trazer palestras para cá, cursos para cá, para dividir um pouco da minha experiência nesses anos todos, porque quando eu falei daquele workshop, teve uma coisa muito maluca que eu esqueci de contar, que é, e isso vocês vão entender muito bem. O cara falou assim pra mim, um artista bem famoso dos quadrinhos, ele falou assim, não, você tá maluco? Você vai fazer esse workshop? Eu falei, por quê? Falei, como assim você vai ensinar as pessoas o que você aprendeu, o que você sabe? Eu falei assim, porque eu quero que tenha mais editores bons no Brasil. Não, mas cara, você levou anos desenvolvendo coisas que você desenvolveu. Eu falei, tudo bem, eu vou transmitir porque eu quero que mais gente saiba. E esse é o papel que vocês, professores, fazem diariamente, dioturnamente. Então, por isso que eu reverencio tanto o trabalho de vocês. Viva os professores. Valeu, Cid. Até me emocionei aqui, gente. Desculpa, mas que conversa massa, viu? Obrigado. O Nordeste tá de portas abertas, o Ceará, então, tá Obrigado. de portas escancaradas. Em nome do Sistema Fé Comércio, do Pode Educar Sesc, da Rede Sesc de Ensino do Ceará, a gente agradece, Sidney. Muito obrigado por essa aula, por esse papo, por essa oportunidade de a gente trocar ideias tão preciosas. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Quando precisarem de mim, estou à disposição e não vou deixar de fazer. Ah, gostei! Aí, ó, cumpriu o prometido. Senhoras e senhores, Sidney Guzman conosco em mais um episódio do Pode Educar Sesc, o podcast oficial da Rede Sesc de Ensino. Curta, compartilhe, vamos fazer a educação girar. A gente fica por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau!